Oiê, tudo bem? Como é que vocês estão? Boa tarde. Entrei aqui uns 12 minutinhos depois. Estava concluindo de conversar com uma grande irmã minha. Tá todo mundo bem aí? Deixar o pessoal ir entrando. Quem for assistir depois, lembrem-se que não tem tempo para isso. Vocês podem escutar e entrar nessa energia. Bom, antes de começar, eu quero muito ativar essas verdades que existem já dentro de nós, sobre essa conexão tão profunda com a inteligência universal, com a fonte, com Deus. Então, que eu esteja completamente nesse fluxo aqui agora, afastando qualquer tipo de ilusão, seja as minhas, as de vocês, pedindo muito o circuito do amor incondicional que se faça valer como uma cúpula de muita benevolência, de muita compaixão, de muita compreensão e de verdade. Acima de tudo, sempre verdade. Né? Que assim seja, que assim seja, que assim seja, em nome da fraternidade branca, em nome de todos os comandos que operam na luz, na luz, na luz, aqui estou. Agradecendo todos os serviços que eles prestam e também nos agradecendo por tanto esforço nesta expansão de consciência. Obrigada, sejam bem-vindos e muito obrigada a tudo e a nós, sempre. O tema dessa live é: se alguém pode atrapalhar o despertar de vocês. E aí, a primeira pergunta que eu faço para vocês: existe alguém além de você? Tô aqui tomando whey com psyllium, não liga. Tô num momento super cuidando do físico, precisa, depois do susto que eu tomei. Existe. Se a sua energia é ela que está fazendo uma emissão para fora de você, criando encontros, calculando personalidades de pessoas que ressoam com tudo aquilo, com um pacotinho de memórias, emoções e sentimentos que a gente tem dentro de nós. Então, assim, se a gente for parar para pensar no arranjo de estar inserido nesse planeta Terra, nós viemos aqui e a nossa própria vibração vai ditar o modelo e forma de aprendizado que nós estamos emitindo, do que a gente está guardando. Então, para cada emoção, o próprio universo, em seu mecanismo, cria formulações de atração mesmo, para que a gente compreenda aquilo. E aí aquele sentimento vem à tona. Você toma nota do que é aquilo, e aí você se reeduca. Nossa, eu tenho isso dentro de mim, que coisa, tá? Mas eu tenho que julgar esse sentimento? Não. Tá bom. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que liberar, eu tenho que aceitar, eu tenho que amar, eu tenho que dar um colinho. Isso, afinal de contas, sou eu, né? Então vamos dar. Mas não, as pessoas dizem que isso é ruim. Tá, esquece um pouquinho tudo isso, porque aqui é um momento de vocês terem muita compaixão e gentileza por vocês. Tá? Esse é um ponto. Daqui a pouquinho eu vou me aprofundar mais nisso. Eu sei que em outros vídeos, bem provável que eu tenha falado, mas não tão nessa profundidade que eu faço questão de especificar até as 15 horas, que depois eu tenho umas mentorias individuais para fazer. Mas olha que interessante. Não, a resposta é não. Ninguém neste planeta Terra, em nenhum outro planeta, em nenhum outro lugar desse universo, tem a capacidade de fazer com que você não desperte.
Por muitos anos eu pensei que sim também. Afinal de contas, eu estou aprendendo. Eu não sei de tudo racionalmente. Às vezes vem informações da, da minha super alma que eu falo, nossa, aí eu vou tentar processar racionalmente, esquece, isso não vai acontecer. Isso é um outro ponto que é importante a gente esclarecer. Não tente racionalizar e entender todo o seu senso espiritual de ser. Use as suas bases racionais para fazer as coisas que precisam ser feitas aqui, né? Eduque-se, condicione essas crenças que antes estavam um pouco preguiçosas ou que estavam enfiados em algum tipo de costume distorcido ou vício ou ideias controversas à sua saúde e comece a operar na sua base mesmo. A linha de raciocínio serve para quê? Para você viver aqui embaixo, viver estruturado nessa base. Não dá para encaixar algo multidimensional numa base que se dá muito bem e trabalha na via de eixo de terceira dimensão. Não estou falando de descarte, como eu já fiz também, descarte isso aqui porque isso aqui não serve, eu fico só lá. Não, mas e as minhas bases? Eu estou aqui inserida. Então eu tenho que usar cada andar do meu eu, seja temporariamente, tanto faz, mas eu preciso saber usar. Estou aqui na condição humana, então eu uso os meus dados de terceira dimensão em conexão com os meus dados de quarta dimensão, quinta dimensão, que é quarta consciência, quinta consciência, sexta consciência, que você troca, nem tudo você vai ter acesso, porque esse corpo está aqui por inúmeras razões, mas você pode trocar amor, benevolência e essa inteligência que não tem fim. Né, que te dá mais sabedoria, que te dá mais harmonia para poder volitar aqui. Tá? Mas voltando lá, recapitulando. Então, não, ninguém pode atrapalhar o seu despertar, a sua expansão de consciência, a não ser você mesmo. Você mesmo se contando coisas. Eu conheço muitas pessoas, e eu também já vivi isso, que estão em relacionamentos onde a pessoa está se desenvolvendo, está expandindo a consciência, está indo para um outro lugar, só que aí a ressonância, seja com a parceira ou com o parceiro, não está dando certo. E aí começam outros problemas. E mais, a pessoa começa a ter problema em outros lugares onde para ela era um lugar incrível de chegar. Ai, nossa, eu ressoava tanto isso aqui, ai, ressoava tanto esse grupo, e aí a pessoa começa a se sentir desgastada, não se sente bem, o assunto não interessa, não é legal, e enfim, aí acontece tudo isso. Eu vou ser bem clara o porquê que isso acontece. Você tinha uma personalidade, você tinha um quanto vibracional, você sobe um leve degrau. Né? E outras pessoas estão estagiando o ponto delas e a gente não precisa forçar nada porque elas estão exatamente onde elas deveriam estar. Então esquece essa coisa de querer salvar, tá bom? É importante deixar claro isso. Mas eu falo na boa, tá? Porque a gente tá tudo no mesmo rolo. Bom, esse é um ponto. Você começa a brilhar um pouco mais, porque você enxerga esse brilho, e não que o outro não esteja brilhando e que não esteja fazendo por onde, tá bom? Deixando claro. Essa vibração, esse choque que dá inicialmente, a gente precisa ter, caso você escolha, você que está expandindo a consciência, ter um pouquinho de paciência. Tá? Paciência, porque leva algumas semanas de adaptação, ou até meses se a gente persistir na briguinha ou nas histórias. Tá? Vou explicar melhor. De observação de todos os passos que eu dei por mim e do que eu tenho observado das pessoas que eu atendo individualmente, e em grupo também. A cada passo que eu dava, né, virava uma tempestade meu matrimônio. E virava, porque parecia que eu tinha morrido e tinha nascido outra pessoa.
E meu marido teve que viver muitas coisas. Ele realmente provou que me amava de todas as maneiras, né? E eu também provei que eu o amava de todas as maneiras, porque não foi fácil sutilizar ao lado de uma base que estava caminhando por um outro caminho, que estava indo para um outro caminho, né? Bom, eram rupturas enormes. E por que que essas rupturas aconteciam? Porque os dois eram muito julgadores. Porque os dois estavam operando com um comportamento antigo, primitivo, selvagem, sem sofisticação de inteligência. Porque não é de uma vez. Aí vem a expansão, nossa, sofistiquei, tô ótima. Não, é muito tempo. O corpo humano ele é extremamente rudimentar. Ele está começando a entender a questão do amor, do lobo frontal, é muito recente, gente. A gente está falando dos últimos 100 mil anos que fala, que é datado na história, do aparecimento dessa membrana na frente do cérebro. Eu não sou cientista, mas eu já tive algumas informações que chegaram sobre isso, até seria interessante começar a pesquisar ou quem entender mais do assunto, mas independente disso, eu falo no fluxo das informações que vêm de obviedade, é que não dá para a gente meter os pés pelas mãos, existe mesmo esse time, tá? Que não é algo que seja condenável. Ah, isso está errado, porque não está evoluindo. E você que também não está? Se for para a gente começar a condenar. E você também que está cheio de treco aí. Ainda condenando e julgando porque não consegue num ambiente, não consigo sustentar a energia, fico muito cansada. Você está julgando, você está brigando, você está sendo desrespeitosa. Não só com o ambiente, mas com você. E olha, eu estou falando isso não só para vocês, eu estou trazendo para vocês experiências das quais eu vivi nos últimos 10 anos. Tudo observando, analisando, sem medo do que eu tinha que ver sobre quem eu era e por que eu estou aqui nesse mundo. Né? Interessante, né? Por isso que é importante, e eu falo nas lives, talvez o pessoal não entenda muito, acha que entende, mas não entende. Eu aceito tudo em mim. Não. Se iluminar é realmente constatar absolutamente tudo. Você fala, cara, eu tô constatando tudo real aqui. Eu tô nesse mundo, eu não posso negar. Eu tava falando agora com uma grande amiga. Nossa, eu não ressoa esses negócios aí de obsessão, de invasão, de energia negativa. Nada a ver, eu tô ótimo. Tá se iludindo, porque a pessoa tem dentro dela também. Ai, para mim isso aqui eu não entendo. Toda pessoa que vem, e eu falo também por mim, que quando a gente vem com esse ponto, ai, eu não estou entendendo isso, é porque você está em briga, você está em guerra dentro de você, você está negando você, todas as personificações. Nossa, mas Marise, é errado. É errado. O mecanismo universal está a cada segundo dando chances de alinhamento, limpeza e ordenamento para que você observe a energia que você está emitindo inconscientemente, para que se torne consciente e você só se torne um observador e não mais um gerador daquela energia. Isso se chama ressignificação de memórias. A ponto ali, você com você mesmo, nesse mecanismo intenso de fazer um processamento de dados. Vocês têm noção da quantidade de processamento de dados que a gente recebe, troca num único dia? Muita coisa. E só com isso, ninguém mais estava na roda kármica. Não é fantástico? Então,
O que eu gostaria de trazer como conselho, se serve para vocês com todo o amor da minha vida. Primeiro, não tem nada de errado. Segundo, vocês estão aprendendo a se descobrir. Terceiro, ninguém vai impedir vocês. Quarto, tá escolhendo expansão de consciência? Aproveita esses pulos e esses saltos, lembrando o que você realmente quer da sua vida. Se vocês não estão bem no matrimônio e tal, porque quando fica esse lenga-lenga, eu não sei o que eu quero, não sei se eu vou, se eu fico, porque também depende do outro, depende de uma conversa sensata. Olha, eu tô seguindo por aqui, você vai ficar aí, mas que a gente minimamente tenha respeito. E aí, ótimo. Aí o casamento segue, ou o namoro segue, ou as relações com outros parentes segue, desde que haja esse mútuo respeito, né? Respeito de querer se colocar no lugar do outro, de compreender, de escolher não ser tão rude como antes, né? de gritar por qualquer coisa ou sair desesperado. Não, vamos conversar juntos, né? Mas entender um ao outro quando vem sentimento de raiva ou qualquer coisa que surja, porque lembrem-se, estamos humanos, né? Você pode estar brilhando na tua aura e ainda assim você vai experimentar muitos sentimentos densificados, tá? Só que vai ser com outra intenção. Eu falei muito sobre isso já, muito aqui, porque eram as experiências que eu vivia. E eu sentia e via as outras pessoas, porque é sempre o mesmo mecanismo de aprendizado. As emoções, os sentimentos, eles não mudam. Se a gente quisesse hoje fazer uma cartela aqui de todos os sentimentos, seja de insegurança, de invalidação, de rejeição, de ciúme, de inveja, de incapacidade, medo de ficar sozinho, medo de altura, claustrofobia, medo de ser roubado, um monte de coisa, traumas com os parentes, com os pais, abandono de pais, abandono de tio, abandono de avós, escassez, né, falta de comida, falta de casa, é tudo a mesma coisa. Pessoas que ficam o tempo inteiro criando programas, esses programas de incapacidade, de invalidade ou de querer chamar atenção, e aí elas geram uma química de doença o tempo inteiro para gritar para o mundo: socorro, estou precisando de ajuda. Porque não tem coragem, às vezes, de falar, ou fala demais e se torna um mendigo, um pedinte, ou mais ainda, um cobrador, né? Se tornando uma pessoa insuportável e a gente não conseguindo ficar do lado dessa pessoa, né? É isso, não é a mesma coisa? É tudo a mesma coisa. E qual é a grande sacada da vida? Amar o seu pior. Amar o seu pior. Amar. Ama. Só assim vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Aceitar, mas não ser mais aquilo inteiro, que nem nas relações. Primeiro escolha, vou ficar com esse cara, vou ficar com essa mulher, vou. Tá osso, como muitas coisas na vida. Foi igual um repost que eu fiz de uma mulher cantando para o marido que ele tem síncopes ali de demência, e na hora que estreitou a mente dele, ele se viu em risco, ele se sentiu em risco, né? E aí ele começou a gritar com todo mundo no avião, né? E aí veio segurança e aquele alarde, né? Gritar, e ele queria espancar, brigar, ele foi para cima. A esposa já tinha uma outra compreensão. Ela gritou: calma, calma, calma. Eu sei como fazer ele voltar ao normal. Aí ela começou a cantar, não deu certo, que é You're my sunshine, my only sunshine. Ela começou a cantar essa música, You make me happy. E aí não deu, ela dá para todo mundo cantar no avião, e aí todo mundo começou a cantar. E aquela força
Porque enquanto as pessoas estavam emitindo, lógico, com razão, não sabiam o que estava acontecendo, um cara louco dentro do avião, meu Deus do céu, vai acontecer o pior. E eram muitas energias só pressionando mais a circunstância daquele cara. Estou falando de um caso isolado, porque tem outros casos que realmente, né? Mas nesse caso, as pessoas começaram a cantar. E foram, sei lá, se tinha 20, 30 pessoas, quantas pessoas estavam ali. Essas energias físicas entraram no coração dessa pessoa. E ele estava desnorteado, assim, você via a carinha dele? E aí a esposa fazia carinho. It's okay, baby, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí ele começou a cantar, ele saiu da treva, enlouquecido, se colocando em perigo. Aí você vê o peito dele fazendo assim, ó. Aquilo vai ensinar muita gente. Porque a treva que a gente condena tanto é uma ponta de todos nós. Enquanto a gente negar, enquanto a gente temer ela, a gente nunca vai se iluminar. Isso iluminar é isso mesmo. Eu aceito tudo isso. Tava até brincando com a minha amiga. O pessoal, ai, não acredito nessa coisa de obsessor. Você é um... Tô brincando, tirando um sarro, mas é verdade. Não é? Quantas vezes a gente já não ficou paranoico por alguma coisa, ou obsessivo, seja por pessoas, coisas, ou até as nossas necessidades básicas. O mundo todo é paranoico por dinheiro. E tem um mecanismo aqui que faz ser assim, né? Porque quando começa a faltar, você pensa no quê? O que seu corpo humano faz? Preciso comer. Nossa, mas a natureza oferece de graça. Pois é, mas os humanos deram muita força. É igual lá no avião. Todo mundo começou a cantar e mudou a frequência do ambiente. A humanidade precisa começar a mudar a frequência dos interesses coletivos. A gente aprende em manada aqui, porque nós somos um, já está na cara, já está cientificamente comprovado, a gente não precisa ficar arrastando esse assunto mais. Então, primeira coisa de tudo, aceita o enrosco que tem dentro de você. Não nega o mundo. Esse mundo é um presente. Esse mundo apresenta você. Você. E você sabe uma coisa que me dou o direito de me irritar com brilho. Adoro. Porque depois você fica nesse lugar, você arruma as frequências e é muito gostoso brincar com os ingredientes humanos, porque não tem muita saída. Para viver, ou eu vou ser um ser gelado, um extraterrestre, esquisito, bizarro, ou eu vou ser esperto o suficiente para usar esses mecanismos que tem aqui, que eu sei usar bastante, porque eu já vim bastante vezes como humana. Quantas pessoas santificam demais alguém? Eu fico louca com isso. Como se só aquela pessoa fosse o centro da salvação. Ai, o fulano que fala bem, ou o outro que não sei o quê, olha o outro que conquistou tal coisa, olha, aquele grupo fez isso e alcançou a marca X. Tá, e daí? E você? E a sua história? O que você está fazendo da sua vida que quis mostrar quem você é, ou pelo menos o estágio onde você se encontrava? Porque é isso que a vida mostra o tempo inteiro. E aí tem a ilusão. Estamos perdidos. Ninguém está olhando por nós. Eu vejo a educação de Deus em cada esquina que eu vou.
em cada esquina, ou em cada movimento, em cada coisa. É o nosso arsenal de vibrações, nossas memórias que emitem vibrações, construindo um labirinto sem fim, mexendo na sistemática do holograma, criando o filme certo, para ver se a gente toma vergonha na cara. Não é fantástico? Claro que tem a ponta de ensino que parece ser tão endurecido. Aí a dualidade vem com essa prerrogativa. Errado, certo e errado. Como as pessoas me dizem, ficar doente é errado. Né? Mas se eu sou só saúde, por que eu fiquei doente? Qual foi o sinal aqui? E diante a humanidade, isso não pode. E eu ouvi da fraternidade branca que é uma bênção. E olha, com todo carinho e respeito à humanidade, eu acho que eu vou acreditar na fraternidade. Porque eu senti muito amor nesse lugar. E eu fiquei lendo as energias e não as palavras. Então, quando alguns mestres da fraternidade me falaram, olha que bênção, olha que grande limpeza de aviso e gravura na memória do seu espírito. E aí, quando eu ia para a humanidade, nessa coisa dual que se tem, eu sentia muita dor, peso, culpa, negligência, um erro, um efeito condenatório, como se eu estivesse na cruz, enfiando talas na minha mão. Eu falei, bom, ali não é o lugar, e não é uma fuga. É saber escolher, transitar nas frequências. Porque tem frequências que a gente gira e assim que você toma consciência delas, você fala, não faz mais sentido. É igual uma folha, quando é novinha, que ela tá ainda enroladinha assim, né? Que ela tá ainda se abrindo. Tem um momento da vida dela que não faz mais sentido estar enroladinha pequena, ela tem que crescer. Então ela começa a se abrir, né? E vira uma folha linda, dependendo ali da forma que ela vai seguir, né? Da forma que está designado para ela seguir. Então, eu falo a mesma coisa para vocês. Quando a gente toma consciência daquele lugar, que é igual visitar uma casa antiga ou uma casa que está caindo, você sabe que a casa está caindo, você sabe que o telhado a qualquer momento vai cair e que ali não é o lugar mais de ficar, porque só acontecem tempestades, porque a consciência coletiva daquele lugar, daquela vizinhança, está o tempo inteiro cultivando grandes brigas, problemas, e aí você fala, não, eu vou reformar minha casa aqui. Só que a tempestade não para, e aí vem um tornado por semana. Não, mas você quer construir a casa naquele lugar, você quer, não, eu vou recomeçar daqui, eu quero. Só que as outras pessoas não querem, e aí só você quer. E o que te resta? Sair da casa, né? Mas e se eu não tiver outra casa? Isso existe. O próprio universo está mostrando essa infinidade de frequências que a gente tem dentro de nós. Olha as nossas emoções. São frequências. E todas, se a gente começar aqui a falar, a estudar, a gente vai longe. Eu gosto muito de fazer uma coisa. Eu estou aos poucos até criando meditações bem curtinhas, porque o pessoal tem preguiça até de fazer as curtas. Eu sei, eu já fui assim. Então, não estou condenando, só estou entendendo vocês. Que, nossa, para eu conseguir estar em estado de meditação, levou muito tempo. Mas eu fui porque eu vi que eu estava tão numa frequência ruidosa que eu queria conhecer as outras frequências que existiam dentro de mim.
e operar com todas elas unidas. Eu gosto de brincar com as sensações e dominá-las, mas não controlá-las, porque não tem como. Mas é assim, vamos supor, vem uma emoção X, e aí eu paro e fico sentindo ela, assim, ó, com amor. Né? Pode ser uma emoção estranha, eu vou sentir com amor. E aí eu fico lá sentindo, sentindo, sentindo. Quando você sente com amor, você fica acordado vendo o sentimento. Você não só enxerga ele. É muito gostoso. E aí, quanto mais você vai acolhendo, você não está negando, você não está brigando, você não está em guerra, você está acolhendo. Olha, eu tenho em mim também, eita. E aí é tão rápido tudo isso que leva segundos. Faz assim, ó. Esse não é que eu tenho em mim. E aí vira um recurso não que trabalha contra você, mas a seu favor. Porque você não se torna um hipócrita. Você não se torna um cego diante de quem você é. Isso é autoconhecimento. Né? Para cada emoção, para cada sentimento, para cada pensamento. Eu adoro quando vem pensamentos que fazia tempo que eu não pensava assim, daquela forma. E eu, nossa, mas eu não olho como se eu fosse eles. Eu só olho com amor. Olha, que doidona que eu era. Aí ele faz assim, ó. Mas quando a gente entra numa briga fervorosa, o elo de identificação ele fica gigantesco. Por isso que as pessoas ficam nervosas, ansiosas, desesperadas. Porque elas estão se apunhalando. Elas estão tentando só ser um ideal antes de ver o porquê que elas estão aqui. A gente não está aqui à toa. Forte a conversa. Voltando à questão das relações, que eu sei que é uma grande questão aí para a maioria, eu falo por mim. Hoje, eu e meu marido, a gente se acostumou com as mudanças de personalidade. E a gente entende os limites de cada um. Ele sabe que eu fico se ele me respeitar. E eu sei que para ele fica muito bom quando eu arrumo tempo para a família, mas tempo assim de estar espiritualmente também lá. Porque muitas vezes eu era levada no meio de um jantar e eu estava ali, eu parecia um robô, meu olhar apagava, sabe? Quando desliga. E eu ficava fazendo muitos trabalhos desdobrado em outros lugares. E ele sabia. Ele estava com saudades da minha presença. Mas ele sabe que eu vim para trabalhar com isso. Ele sabe que eu sou mais devagar, eu não sou tão acelerada. Então, assim, a gente foi se entendendo, eu fui me ajustando para não perder as bases de ser humano, não julgando que eu seja melhor, porque não é, ele é extraordinário e incrivelmente talentoso em tantas outras coisas que eu estou aprendendo junto. Né? A mensagem que eu queria deixar é que ninguém é descartável. Mesmo as pessoas que estão passando por uma questão mais forte, né, um mecanismo mais intenso, por conta de não ver e querer arrastar toda a família, se deu direito, preciso de um tempo, mas é claro, quando tem amor, a gente entende depois desse tempo, a gente sempre vai entender, de qualquer forma. Tomem decisões não tentando ser um ideal, né? E também largando um pouquinho essa questão de ser infantil, que as coisas têm que ser do meu jeito. Como eu sempre falo, as coisas são melhores, gente. As coisas são muito melhores do que a gente possa imaginar. A humanidade ainda não vive em paz porque elas condenam
as memórias que existem dentro delas, espelhando para fora, né? Por isso que está levemente bagunçado. Se apoiam só nas memórias dramáticas, as trágicas, por isso que nos jornais se replica tanto isso, o tempo todo. E é como se fosse uma hipnose, para manter esse padrão de armazenamento de dados, de memórias e acentuar apenas em memórias consideradas ruins e negativas. Mas elas não são memórias só ruins e negativas, né? Na verdade, vamos excluir o ruim. São só memórias que te trouxeram até aqui. A gente precisa se amar. Seja uma simples alergia pelo corpo, quando aparece alguma coisa assim. Eu recebi pelo menos uns 3 casos essa semana de alergia pelo corpo. E me vinha muito claro a memória que tinha armazenado na região, seja do braço, ou das mãos, ou de uma outra pessoa que era na cabeça. E eu via as memórias armazenadas ali na pele da pessoa, além do estresse. E também sentia absurdamente a pessoa querendo arrancar aquilo, como se quisesse assassinar a alergia. E aí era um sentimento denso junto com outro sentimento denso, e aí virava uma bomba atômica. E aí só vinha assim, lá da consciência crística. E se as pessoas começarem a amar a história, por mais difícil que seja? Histórias difíceis, eu acredito que todos nós tenhamos passado. Por que será? Será que a gente também não foi uma história difícil para um outro alguém? Será que não é sempre um looping? Faz, aí a sua energia vai e te arrasta para uma circunstância onde você recebe de volta, e aí aprende com aquilo, fala, cara, não quero isso, quero viver melhor. É isso. E sem tantas explicações, sabe? Eu tenho isso por causa daquilo, eu tenho aquilo por causa daquilo. É tão óbvio. O mundo é o que é, por causa da explosão de histórias e armazenamentos frequenciais que a gente insiste em rodar dentro de nós. E aí, quando as pessoas escolhem expansão de consciência, aí o bicho literalmente pega. Porque você começa a experimentar frequências elevadas, e para se manter nessa sustentação de frequência, para não descer, como as pessoas falam, é normal oscilar, você tem que amar o seu polo negativo. Não tem como ser iluminado sem trabalhar junto. E eu não tô falando que vocês vão ser horrorosos, descompensados, malucos e... não. Quando você ama, você não rejeita, você não cria dualidade dentro de você. Você unifica. E você se torna muito justa dentro de você. Que chega até fazer você chorar de emoção. Vai mudar até a sua forma de respirar. Porque eu sinto as pessoas sempre muito ofegantes, fingindo ser uma coisa, mas quando eu olho a respiração e vejo a vibração, eu falo, tá tentando se caber. Muita gente fala assim, tem dia que você tá falando mais manso, tem dia que você fala um pouco mais bravo.
tô aqui para me esconder de vocês, de quem eu sou. Eu sou tudo que vocês veem no mundo. Eu assumo. Eu assumo e cuido dessa vibração. E o que ela traz para você? Ela traz o seu lugar de escolha. Não de bagunça que você nega dentro de você, o seu lugar de escolha. Você escuta as histórias passando, você fala, amor, cara, que mundo é esse? Eu não vivo mais isso. E vai acumulando e recriando outras memórias. E dando um outro caminho. A Patrícia está falando, né? Eu tive um surto diagnosticado como transtorno bipolar no início do despertar. Quando a gente procura as vias clínicas, eu já tive já um médico que me achava bem doidona. E minha intuição sempre berrava para eu ir embora. Porque a loucura dele realmente estava fazendo eu acreditar que eu era aquilo. E eu falei, puxa vida, eu só era normal. Ele que estava saindo da fase de loucura. A gente está fazendo uma junção de muitas personalidades. É que o convencional quer que a gente tenha uma estabilidade. Feliz, sucesso, sempre calmo. Oh, irarará, irará. Isso não é ser humano, esquece. Isso não vai rolar. A gente vai ter o dia que vai dar o grito, não sei o quê. Mas com boas intenções. A boa intenção, ela fica lá no nosso centro. Vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Até uma discussãozinha, alguma coisinha, sabe? Boba, eu conto pra vocês uma. Gente, eu tava terminando de me arrumar pra ir pra praia. Aí meu marido, vamos logo. Você quer? Eu falei assim, pode ir indo. Né? Porque eu falei, demora muito. Eu falei assim, falei assim, ah. Aí ele, o que é? Ficou bravo porque eu falei, pus pra fora, chato, vai logo, me deixa em paz, que eu tô passando uns cremes. Ele foi. Eu passei assim com calma. Sabe quando você até demora mais, assim, de pirrar, senta. Passei e deixei ele lá. Ai, apressado. Você que quer ir logo, eu já vou. Mas eu não tive a intenção de julgar, de menosprezar. Muito pelo contrário. Eu amo meu marido, eu quero o bem dele. Quero que ele seja feliz e que ele faça as coisas que ele sentir vontade. Mas eu também não aceito que ninguém me encolha, que aprecie uma coisa que está sendo prazerosa para mim naquele momento. Então, se eu precisar falar, vá, porque eu não tenho que fingir ser, para mim isso é ser conectado. Tá de olho em mim, respeitosa comigo, respeitosa com os outros, saber até onde eu posso ir, saber o que eu não quero. Isso é iluminação. Então, assim, não caiam nessa. Agora tudo muda e eu preciso achar o meu grupo. É você. Claro que você vai encontrar uma galera. É super legal encontrar a galera. Mas é você. Tudo é você. Sempre é você. Então, tenham paciência. Vocês que estão despertando, que se sentem exauridos em alguns determinados lugares, ou no casamento, ou no namoro, nas relações com os familiares, está dando algum problema no serviço, primeira coisa, atenuem o julgamento, observem, não se coloquem acima, tá? Todo mundo igual, eu já vivi isso, eu tô fazendo a transição, tá tudo bem, eu aceito, né? Eu aceito, eu não preciso lutar com essa energia.
Ah, mas eu escolho estar nesse lugar que só me expande, eu estou em treinamento, tá tudo bem. Vocês precisam ficar falando o tempo todo para que esse treinamento dê uma acelerada, tá? Porque é uma transição. Leva 4 semanas a 6 meses, depois vocês não vão mais ficar cansados no ambiente, mas desde que vocês parem de julgar, parem de rejeitar, parem de lutar, como, ai, transcendi, e aí o outro, blá. Não, você está fazendo blá para você. Vocês entendem a lógica, né? Então não dá. E o outro sempre tem muita coisa para ensinar. Sempre, não importa o caminho que a pessoa tem escolhido. Todo mundo tem um algo. Todo mundo tem um algo extraordinário para te mostrar. Todo mundo. Por isso dessa mistura. Não vai dar para fazer nada sozinho, esquece. A gente precisa se abrir. Eu não digo na codependência mortal de que o outro tem que estar na sua vida. Eu acho que vocês entendem, é dentro, não excluindo dentro, deixando que o mundo e as outras centelhas divinas façam o que precisam fazer. E aí você se agrega. A gente não dá conta como uma centelha sozinho. É todo mundo. E cada um trazendo o complemento. A gente trabalha em união. É muito lindo. Espero que vocês tenham gostado. Todo mundo tem muito que aprender. E essa é a graça da vida. Vamos reconhecer que temos muito a aprender, todos nós. Muitos daqui. Vai ter um dia que vão se sentir inseguros, apáticos, desesperados, nervosos. Só para. Fala, eita, olha, tudo isso aqui. O que eu faço com tudo isso? Vou observar. Observa. Mas não precisa lutar. Fala, é o meu caso. É o meu caso. Eu vou fazer o quê? O que eu posso fazer? Para a gente concluir, que eu preciso ir, o Jorge está falando no caso de um perseguidor. Como aceitar? Tem muitos perseguidores, né? Jorge, se pergunta se você também não é perseguidor de alguém ou de alguma coisa muito forte, né? Mas quando é assim, tem muitas formas da gente criar um caminho até amoroso para isso, mas sendo justo, né? Eu tive algumas pessoas que estavam perseguindo muito, tanto do outro lado quanto aqui. E a pessoa aqui também do outro lado. Nossa, era uma coisa engraçadíssima. Hoje eu acho engraçado. Então eu tive que cortar, né? Quase tive que entrar, né, ir a juízo porque a pessoa não sabe o que está fazendo, né? Eu levei muitos anos para decidir isso. Assim, eu não cheguei a entrar, mas eu tô com tudo engatilhado se a pessoa persistir, porque eu fiquei 2, 3 anos, acho que, aguentando, né? E também tem alguns casos familiares, né, que fiquei praticamente 39 anos aguentando muita coisa e eu quis me dar um tempo. Não dá, porque estava acontecendo essa perseguição e muito abuso, né? Muito causando muito estresse. Aí então o que eu fiz? Eu tive que realmente bloquear de todas as maneiras. Tá? E dessa eventual perseguição que você diz, é importante você tomar parte, ir atrás dos seus direitos, se é uma coisa material. Tá? Agora, se é uma coisa energética, você precisa fechar essa força que está sendo emitida do seu eu, né, perseguidor, muito forte, mas que também tem tudo a ver com as questões aqui do físico, né? Como eu muito bem, eu dava atenção demais para as pessoas e esquecia de mim, né? Eu fazia isso muito com várias pessoas. Só que aí eu não percebia que as pessoas passavam dos limites. Então, por eu dar muita brecha
né, sempre me importar demais, eu acabava me ferindo, né, e deixando com que as pessoas me ferissem, porque eu não punha limite. Então, para mim ficou grande o aprendizado, eu comecei a colocar limite. Não quer dizer que eu não ame, não quer dizer que eu não me importe, ou tantas e tantas pessoas que me mandam mensagens aqui, eu adoraria responder todas, só que tem dia que eu realmente, de uma forma humana, né, eu fico cansada. Então não quer dizer que eu não tô nem aí. Nossa, eu adoraria, eu vou em espírito lá. Mas às vezes eu fico tão cansada, é muita coisa. Eu trabalho de hora em hora sem parar. Eu não fico aqui só fazendo live e tô de boa, vivendo a vida. Tem toda uma realidade, um mecanismo que eu tô trabalhando para sempre ser harmônica. Então, eu também tenho a minha vida. Então, se eu não respondo, não quer dizer nada. Então, só tô te dando um toque, Jorge, para você olhar para dentro de si, né? Se não tem forte na sua emissão essa questão do perseguir, né, alguma coisa, algum objetivo de uma forma avassaladora. Porque para mim foi incrível quando eu aprendi a me posicionar. Nossa Senhora, mudou. Claro que eu fui taxada de cruel, né? Não, olha, cruel, não se importa. Meu Deus, eu já sangrei pelos outros, por mim, porque eu me importo muito. Mas eu vi que eu não precisava ficar sofrendo com as escolhas das outras pessoas, né? Mas posso amá-las, mandar oração, né? E quando perceber que está um pouco confortável, de vez em quando aparecer, né? É isso. Gente, obrigada. Aproveitem. Tem nada de errado nas nossas vidas, não é o fim do mundo, tantas coisas que vão acontecer. A gente passa por emoções muito fortes e fica mais forte ainda quando a dramaticidade mental aperta. Então é muito importante que a gente jogue sobriedade para esse mental, alinhando sempre, mas parando de brigar com quem vocês são. É como eu falei na live inteirinha aqui. Nós sabemos quem somos. A gente não estava aqui. Não tem um santo. Tem pessoas que vêm com, às vezes com um pouquinho mais de passagem aqui ou em outros lugares, que recebem alguns dados, que entendem que o caminho pode ser por outro lado, e por isso que eles marcaram bem a humanidade aqui. Foi só isso, né? Tirando Jesus Cristo, é claro, que é um caso à parte, que ele realmente foi preparado para vir. Nossa, e ele veio absurdamente conectado, né? Ele veio mostrar a nossa verdadeira conexão, a conexão que está em todos nós, né? Ele veio ser ele foi uma representação do nosso futuro que pode ser a qualquer momento. Depende da gente, de sacar, né, esses lugares todos, que as mensagens são sempre as mesmas. Gente, vocês sabem o carinho que eu tenho, né? Para mim não teria sentido se não houvesse carinho, se não houvesse amor. Tô aqui para quem precisar. Hoje à noite eu vou ter o alinhamento presencial. Na semana que vem, na terça-feira às 19, a gente vai fazer o encontro do Projeto Sananda Geralzão. O link está no meu site, marisidalino.com.br. É livre, qualquer um pode entrar, tá bom? A gente faz concentrações energéticas, alinhamento, vem canalização, vem o que quer que o comando da luz queira trazer para gente. E sempre vem mais para a gente avançar mais. Quem quiser participar, seja no Zoom ou aqui, a gente vai estar fazendo a live direto. Eu peço desculpas que eu não consegui postar os encontros de alinhamento, porque o fone deu problema nos 2 últimos. Mas eu sou tinhosa, a gente tenta de novo. Hoje eu vou pôr outro fone para ver se funciona e vai até o final. Porque senão eu tinha que recanalizar toda a transmissão mais uma hora e não vinha com a mesma emoção, sabe? E os trabalhos estão aqui.
Amanhã a gente tem a meditação do silêncio com a Beth, que é gostoso para praticar esse silêncio. Na sexta-feira vai ter a Elis e a Yara também trazendo um alinhamento porreta aí para vocês. E na quinta-feira tem o projeto Sananda presencial, tá? Vai ser online e presencial. Quem quiser participar, tá tudo lá no meu site também. A gente começa às 18, né? Vai ser um pouquinho mais cedo. Aqui a gente não para, é todo santo dia. E para a gente realmente concluir, porque eu preciso ir, muitas pessoas perguntam, eu gostaria de estudar com vocês. Quem não tem condições de fazer a troca, né, porque eu também vivo disso, é só estudar o próprio projeto Sananda, tem várias canalizações numa pasta que eu coloquei lá no meu site, dele explicando passo a passo desse desenvolvimento de autoobservação, das meditações com a Sandra também, que tem lá entendimento de todos os chakras, num alinhamento muito apurado. Tá tudo lá, né? Não precisa de grandes coisas. Quer ir mais além, quer um acompanhamento, eu tenho outros cursos que eu ofereço, são os expansores, né, expansão do ser, e os expansores e o conexão, que vai te dar também todo um mecanismo aí, uma lembrança do que você já tem, porque tudo isso é só uma lembrança do que você já é. Todo esse trabalho é só para um dia você jogar tudo pro alto e falar, me achei, preciso de mais nada disso. É meu sonho. E isso é nosso. Ninguém pode tirar. Obrigada, viu, gente? Obrigada mesmo. E eu espero que faça sentido e que ajude vocês. Porque a mim tem ajudado demais. É igual a paleta de cores, os pensamentos, as emoções. O que eu vou usar hoje? Como é que vai ser hoje? Será que eu posso usar todas as cores, todos os sentimentos juntos e no centro essa força que eu sou? Esse é o lugar de iluminação, tá? Um beijo no coração de vocês e até logo mais, se Deus quiser, sempre. Tchau, tchau.